Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Desde já eu peço o seu like. Se você puder também copiar o nosso link, né? E copiar nas suas redes sociais, cola e copia. É claro, nas suas redes sociais, grupos do WhatsApp, por exemplo, né? Que fala do Bahia. Dá essa moral pra gente. Se você ainda não conhecia o nosso canal, o canal Wendel, meus amigos, seja muito bem-vindo. Se inscreva, meu amigão. Você aqui vai ter o nosso ponto de vista com relação ao Bahia. Meus amigos, os dois jogos do Esquadrão de Aço contra o Vila Nova e o Guarani são as maiores decisões do Bahia este ano em 2022. Nessa longa caminhada da Série B, na qual o Bahia permaneceu o tempo todo no G4, chegou agora a hora de efetivar o grande momento que é a subida para a Série A em 2023. O primeiro desafio é contra o Vila Nova, depois contra o Guarani. O jogo contra o Vila será dificílimo, o Bahia já começa a sua preparação, inclusive, mas a dificuldade do jogo já é muito clara. O Vila Nova faz um grande campeonato brasileiro Série B, principalmente no segundo turno, né? Saiu de uma situação de Z4, muitos não acreditavam, e hoje o Vila Nova estará na Arena Fonte Nova jogando sem a preocupação da queda. O Vila ganhou o Cruzeiro, né? Venceu a equipe do Cruzeiro, inclusive os bastidores do Vila Nova é cercado de muita emoção pelo momento, né? Da efetivação do Vila Nova para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro e vem para a Arena fazer o seu jogo, dificultar as ações do Bahia. Então todo cuidado é pouco, todo treinamento o Bahia tem que fazer, conhecer o Vila Nova para poder vencer. A Arena Fonte Nova, não tenho dúvidas, né, vai estar super lotada para este primeiro momento que pode ser o acesso do Bahia. É evidente que o Bahia tem que ganhar do Vila e torcer por uma combinação de resultados. Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa não podem vencer as suas partidas. Desta forma, o Bahia vencendo estará na Série A. Caso não aconteça, tem o jogo do Guarani também. Mas vamos torcer para que aconteça o mais rápido possível contra a equipe do Vila Nova. Meus amigos, é o seguinte, meus brothers. É claro, galera esperta, galera legal. Eu vou mostrar para vocês aqui que o jogo do Sport, o jogo do Sport de Recife contra o Vasco ainda não acabou não, viu, papai? Ainda tem muito pano pra manga aí, muito pano pra manga mesmo. Eu tô pegando aqui, o fio embolou aqui, mas ainda tem muito pano pra manga. O vice-presidente da equipe do Sport, ele deu uma entrevista coletiva, né, e chegou a falar sobre a atitude dos jogadores da equipe do Vasco, sobretudo o atacante Raniel. Eu vou colocar aqui a fala dele, né? Ele chegou a chamar o jogador de moleque e tudo, muito chateado, raivoso. Vou colocar aqui o trecho pra gente ver e depois a gente dá o nosso ponto de vista com relação à situação. Tá aí na tela o vice-presidente da equipe do Sport, ele fala agora para o canal Wendel, meus amigos. Que entristece quem faz futebol. Não é? Você vê claramente o constrangimento dele, não é, ao dar o pênalti. Não é? Eu quero dizer, e aí eu não tenho medo de dizer aqui a vocês, que dentro da conversa que nós tivemos, não é, o árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive disse aos jogadores do Sport que não tinha sido pênalti. Não é? Um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo, não é um árbitro que não é, conseguiu um conceito através da sua imposição moral, não é, da ética, não é, chega e diz aos atletas que não foi pênalti e depois é obrigado a marcar um pênalti. Não é obrigado a dar um pênalti, quando ele poderia, e a palavra final, não é, sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo. Não é? E o árbitro de campo volta atrás de uma coisa que ele tinha apitado com convicção, de que não tinha sido pênalti. E relatado para mim, para o treinador Claudinei, não é, que inclusive ele tinha dito aos atletas do Sport que não tinha sido pênalti. E aí a gente é obrigado a aguentar uma história dessa. Depois você vê atletas que não têm o menor preparo, não é, para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Não é? Coisa de moleque, não é? De moleque. Não é de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para viver um espetáculo. Não é para viver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira, não é para cima do torcedor. Isso tudo está em vídeo, está relatado em vídeo, não é? E aí você tem depois, não é, uma situação onde a Polícia Militar rapidamente, e aqui eu quero elogiar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, não é, porque prontamente interviu.
Meus amigos, a denúncia já foi feita ao STJD, irá julgar e dar o veredito final com relação à situação da equipe do Sport. Eu acho que o Sport vai tomar uma suspensãozinha aí. Perca de pontos eu acho que não, mas não jogar na Ilha do Retiro vai acontecer, até porque a torcida do Sport só deu uma pesada assim, o portão já abriu, né? Então havia sim alguma facilidade para a invasão. É evidente que houve uma provocação, e aí o STJ vai ter que também analisar. Houve uma provocação de alguns jogadores do Vasco da Gama, e esta provocação suscitou nesta invasão. É evidente que a torcida do Sport também não deveria, a gente não pode defender a violência, né? O vice-presidente da equipe do Sport de Recife está muito chateado, né? A voz dele eu não concordo, sinceramente. Se a gente ouvir toda a entrevista dele, eu não concordo. Mas ele está defendendo o Sport, beleza? E aí a defesa do Sport será feita e as imagens serão utilizadas, o momento será utilizado, né? O Vasco da Gama, acredito que não foi jogar, não tinha segurança mesmo, ficou um barril de pólvora, uma bomba gigante. Ali não tinha mais condições, na minha opinião, de ter o jogo. Embora o vice-presidente ache, a Polícia Militar de Pernambuco também ache, mas, sinceramente, os riscos eram claros ali. Meus amigos, é o seguinte, deixe seu like, arrebenta e joga duro aí, ó. Semana de decisão do Esquadrão de Aço e o Matheus Bahia treina normalmente com o elenco. O Matheus Bahia treinou com toda a equipe. O lateral está recuperado de uma lesão no adutor da coxa e será avaliado durante a semana para confirmar o retorno ao time contra o Vila Nova. Matheus Bahia não entra em campo desde o fim de agosto. Ele se lesionou justamente na partida contra a equipe do Vasco da Gama há 9 rodadas. Uma recuperação surpreendente, né? Houve até um certo estresse por conta do Matheus Bahia. O Matheus Bahia fez um trabalho individual também, particular, fora também do Bahia. Claro que o Bahia participou do processo de recuperação, mas graças ao trabalho também particular, a coisa evoluiu com rapidez. Tem entrevistas, inclusive, dos fisioterapeutas particulares do Matheus Bahia falando sobre isso. Mas está de parabéns o Matheus pela ampla recuperação e também pelo ano de 2022, né? Matheus Bahia começa como terceira opção, titular do Bahia, se machuca, né? Praticamente estava fora da temporada 2022, eis que ele se recupera e vai jogar essa parte final aí. Beleza, vendo as falhas do Luiz Henrique defensivamente, o Matheus Bahia é titular com muita facilidade. O Luiz Henrique precisa, inclusive, parar de escorregar, né? Tá escorregando com a beleza. Tá escorregando com a beleza. Matheus Bahia, estando pronto, fisicamente bem, é titular sem dúvidas nenhuma. A dúvida também na lateral, o André. Mas o André deu uma entrevista para o Neto do SBTV no aeroporto dizendo que é muito provável que ele jogue. Mas ainda existe a dúvida com relação ao André. O Massinho não joga, levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Então, vamos acompanhar a semana aí para ver a evolução do atleta André, lateral direito da equipe do Bahia. Meus amigos, joga duro e arrebenta no like. Tamo junto e misturado? Que beleza! Faz o seguinte, copia também o nosso link. Joga nas suas redes sociais. E ó, gostou do conteúdo? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Somos mais de 4.900, quase 5.000. Graças a você que nos ajuda constantemente. Muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Valeu!